Bom dia a todos. Temos hoje um novo episódio do Batica Podcast, com um convidado muito especial aqui em Paris, o treinador português Guilherme Farinha. Guilherme, tudo bem? Verdade, tudo bem. Para mim é uma honra estar contigo, estar frente a frente contigo e fazer este podcast contigo. E para mim é a emoção de estar contigo depois de te conhecer já há muitos anos e de, passado esses anos, estar em Paris a fazermos esta conversa entre dois amigos do futebol. Para mim é algo de muito especial que vai ficar para mim para sempre, nas minhas recordações. Obrigado, Guilherme. É certo que nós nos conhecemos faz muito tempo, muitos anos. Se uma pessoa conhecesse o Guilherme pela primeira vez, como é que o Guilherme Farinha se apresenta? Quem é o Guilherme? O Guilherme é Farinha. uma pessoa que não é mais nem menos que os outros. É diferente. É diferente. O Guilherme Farinha é uma pessoa educada, porque tive pais e professores muito bons, os meus falecidos pais e os meus professores, em que eu tenho uma grande gratidão por todos os que passaram pela minha vida, na minha formação académica. Tive a sorte de ter professores muito bons. E então souberam pôr no caminho correto para não esquecer os valores de vida, os princípios de vida. Sou uma pessoa solidária, gosto de ajudar, sempre ajudei. E continuarei a ajudar sempre que possa. Sou uma pessoa correta, sou disciplinado, sou muito disciplinado, gosto muito de disciplina. Sou uma pessoa que assenta os problemas dos outros. Sou uma pessoa que se preocupa com a vida atual do mundo em que vivemos, de tanta guerra, de tantos conflitos internacionais, que é incompreensível que aconteça hoje em 2025, e que as pessoas, por egoísmo, e eu também posso incluir, porque não? Apesar de não ser, mas tenho que me incluir porque vivo no meio desta sociedade. As pessoas, por egoísmo e por deixa lá andar o barco, pouco se preocupam com o que está a passar tão grave, mas eu preocupo-me. E sou uma pessoa dedicada ao desporto, principalmente ao futebol, apaixonado pelo futebol. Sou uma pessoa muito dedicada aos meus amigos, aos meus familiares, e sou uma pessoa simples. Não tenho preconceito de grandezas e vaidades e nada disso. Sim. Sou uma pessoa que cumprimento tanto como posso cumprimentar, e já aconteceu, inclusive, presidentes de república convidarem-me para almoçar e jantar com eles e com as suas esposas, e estou sem problema nenhum com presidentes da república que gostavam de me meter na mesa com eles, como também me sento na mesa do mais pobre que seja, que se for preciso sentado no chão a comer com ele, e sou tão feliz assim como sou feliz comendo num palácio com o presidente. Portanto, eu sou uma pessoa que me adapto muito rapidamente e com muita facilidade a todas as circunstâncias. Provavelmente por isso sou um homem em primeiro lugar, e depois treinador e preparador físico, que me adaptei às Américas, às Europas, às Ásias, às Áfricas, sem problema nenhum, porque tenho essa facilidade. Cara, como começa a sua paixão pelo esporte? Pelo futebol principalmente, mas pelo esporte, como começou? Pelo desporto, a minha paixão começou desde a barriga da minha mãe. O meu pai estava em África, e a minha mãe tinha uma quinta em Viseu, e eu não nasci em Viseu acidentalmente, nasci em Lisboa, porque o, o, o pai do meu pai faleceu. Minha mãe, grávida da minha pessoa, teve que ir ao funeral do meu avô, e acabei por não o conhecer. E depois, com 10 meses, eu nasci com 10 meses, em vez de nascer em Viseu, nasci em Lisboa, porque a minha mãe fez o parto em Lisboa. Em Lisboa. E depois regressei logo a Viseu também. E então a minha mãe, quando eu estava na barriga da minha mãe, ela contava e telefonava ao meu pai, que olha, o que eu tenho aqui na barriga é como tu, vais ser jogador de futebol, que me dá tantos pontapés
na barriga que isto vai ser um homem de futebol. Ela não se enganou, sou um homem de futebol. E aí começou a minha paixão, foi desde pequeno. Lembro-me da minha mãe e das senhoras que cuidavam de mim quando eu era bebê, quando eu comecei a caminhar, que a primeira palavra que eu pronunciei não foi pai nem mãe, nem papá nem mamã, foi bola. A Bola. primeira coisa que eu disse foi bola. E aí estava a minha mãe a dizer: pois é, andam aos pontapés da minha barriga, agora é bola, não é papá nem mamã. Ou pai ou mãe, é bola. Fui crescendo, comecei sempre a jogar futebol na rua. Hoje, quanto a mim, que faz falta, futebol de rua, para mim, há muito pouco futebol de rua e faz muita falta. Certo. Com 8 anos de idade entrei nos escolares, nos campeonatos nacionais escolares. E continuei, fui campeão nacional a nível escolar de futebol, e com 13 anos de idade entrei no Sporting Clube de Portugal para os iniciados, primeiro ano de iniciados, treinador Mário Lino, e fui andando no futebol. Passei também pelo atletismo. Porquê? Porque o meu pai pagava bastante dinheiro num colégio, porque gostava que a formação académica fosse de qualidade, tanto para mim como para as minhas irmãs gêmeas. Claro. E o que é que aconteceu? Eu entrei no futebol e as notas começaram a baixar. Eu não estudava, por isso simplesmente não estudava. Era de manhã à tarde e à noite a jogar futebol. E o meu pai disse: não, menino, futebol fora, não te quero mais no Sporting. Tirou-me do Sporting, e ele foi jogador de futebol. Seu pai? O meu pai tirou-me do futebol. E eu fiz, portanto, só um ano, e isso prejudicou-me a minha carreira como treinador, como jogador, porque fiz um ano no Sporting, e eu, dos 14 para os 15, havia o primeiro passo no Sporting, ainda pista de cinza no estádio José Alvalade, o antigo, para atletismo. Eu fui de raiva, e eu disse ao pai: olha, tiraste-me do futebol, mas eu gosto de desporto, gosto do Sporting, sou do Sporting, vai haver o primeiro passo para o atletismo. E eu gostava que me desse autorização para ir correr no primeiro passo, que é os primeiros passos no atletismo. Claro. Eu fui correr de raiva, claro, não é? E só fiz uma grande marca nos 700 metros com 14 anos, fiz 1,57,7, uma grande marca. E o Muniz Pereira, o nosso falecido professor Muniz Pereira, o grande homem do atletismo português, disse-me: menino, fica aqui já comigo no atletismo, o menino vai longe. E o meu pai aceitou eu ir para o Sporting. O meu pai era um grande sportinguista, então o meu pai aceitou eu ir para o atletismo, porque é amador, não era profissional, era amador. E andei no atletismo do Sporting 4 anos, estava sempre nos melhores 3 atletas juvenis, iniciados e juvenis e júniores, nos 800 e 1500 metros. Sim. E quando eu fiz 18 anos, o meu pai emancipou-me, deu-me emancipação plena. E eu nesse dia disse ao meu pai: olha, papá, tu, muito obrigado, fizeste tudo para mim, mas eu quero que saibas que a partir de hoje volto ao futebol. E voltei ao futebol. Aí voltou. Era a minha paixão. Voltei ao futebol, e aí ainda joguei futebol, e depois de jogar futebol até aos 25 anos. Deixei de jogar futebol aos 25 anos porque tive uma lesão bastante grave. Na Holanda, não? Da Holanda, exatamente. Segunda divisão? Segunda divisão do Futebol Clube de Eindhoven. Que posição lá? Lateral direito. Lateral direito. Sim, lateral direito. Eindhoven. Eindhoven, cidade da Philips, cidade do PSV. Desculpa, aqui está a experiência como atleta, como jogador na Holanda, na segunda divisão holandesa. Eles diziam em inglês, porque eu ainda não falava bem holandês, então eles em inglês diziam William, porque o meu nome em holandês é Guilherme. Então eles diziam: William, you are a little boy but strong man. Era o que eles me diziam, porque eu não parava, eu tinha uma condição física muito boa. E foi uma experiência boa, foi uma experiência muito positiva. Poderia ter continuado se não fosse essa lesão grave. Depois saí e disse: não, para mim acabou-se o futebol. Como jogador? Como jogador, entrei logo tive a sorte, tive sorte de entrar num clube que é o KPS Brokoven, da cidade de Tilburg, na 4ª divisão nacional da Holanda. Fui o primeiro treinador português a treinar
na Holanda, não foi o Artur Jorge, fui eu. Primeiro treinador O primeiro português treinador a treinar na Holanda. Não foi o Artur Jorge, fui eu. foi o Guilherme Faria. Fui eu. Fiz bons trabalhos, porque eu fui para os Júniores, fui campeão nacional de Júniores. Inclusive ganhámos ao Ajax, ao Feyenoord, etc., porque estávamos na primeira divisão. Que ano? Em 82. Aham. Depois vim para Portugal, porque entretanto casei-me com uma holandesa, mas houve divórcio, então eu vim para Portugal. Passados 5 anos, os meus jogadores júniores e a direção, que é a bestuur, na Holanda a direção é bestuur, Bestuur. a bestuur do clube, e os meus ex-jogadores, que já eram séniores, já tinham séniores, portanto, já com mais 5 anos, vieram buscar a Portugal. E eu regressei para mais 2 anos, já como treinador da primeira equipa do clube. E Como aí tre- continuei a minha vida, Como treinador da primeira equipa. Qual era o clube? KS Broekhoven. Não, lá ou seja, saindo da Holanda. Katholiek Sportief Club. Ok. Katholiek Sportief Broekhoven. Broekhoven. É o nome. KS Katholiek Sportief Broekhoven. Da cidade de Tilburg. Que foi? Um clube interessante, um clube praticamente de bairro, mas estava muito conectado com um clube da primeira divisão, Willem II. Inclusive o treinador principal do Willem II, que era o Mr. Piet Visser, muito conhecido na Holanda. Eu forneci 3 ou 4 jogadores à equipa do Willem II, porque éramos satélites. Era uma equipa satélite, um clube satélite do Willem II. E então ele disse-me, olha, eu, quando sair eu tenho 22 anos de treinador principal do Willem II, coisa rara de acontecer em qualquer parte do mundo. Então em Portugal nem pensar. Acho que só havia um que fez um recorde desse tipo. Mas ele tinha 22 anos de treinador principal. Descia, baixava, descia. E não havia escutadas. Continuava assim. Porquê? Porque acreditavam no senhor. Era um bom treinador. Mentalidades diferentes. Sim. E então ele disse, olha, eu já estou a ficar velho. Eu era novo nessa altura, um rapaz novo. Disse, olha, eu estou a ficar velho, eu gosto de ti. Quando eu deixar de treinar o Willem II, tu vens treinar o Willem II. Mas entretanto eu regressei a Portugal. Então volta a Portugal Sim, regressei a Portugal e como treinador. como treinador. Saiu como jogador e volta como como treinador. Como treinador, sim. E volta procurando trabalho, como é o regresso à casa? O meu pai tinha 3 empresas. O meu pai era um homem também dedicado muito ao Sporting e à direção do Sporting. Foi diretor de handball, do ciclismo, foi vice-presidente do Sporting. E eu disse ao meu pai, o meu pai pôs-me sócio de uma das empresas dele, mas ele sabia perfeitamente que a minha vida era futebol. E eu em 1990, antes de 90, em 87, portanto eu saí da Holanda em 87, já em 87, depois em 87, 88 eu treinei o Futebol Clube de Oliveira do Hospital, 12ª filial do Porto. Era uma filial do Porto. 12ª filial do Porto, equipava-se a Porto. Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Que divisão? Terceira divisão. Era o time reserva, então, do... Não. Era um satélite, okay. um satélite da equipa do Porto. Mas depois, em 1990, a Direção-Geral de Esportes, a Federação Portuguesa de Futebol, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, o Ministério de Cultura de Esportes e o Ministério de Educação e Cultura e de Esportes de Portugal, o Valentim Loureiro, o Major Valentim Loureiro, que era o cônsul da Guiné-Bissau, fizeram um protocolo de cooperação de futebol de formação entre Portugal e Guiné-Bissau, e todos eles chegaram à conclusão que o treinador indicado, lá eles só viram o meu perfil, que era o indicado, mas tive sorte também, sem dúvida tive sorte, porque sempre sozinho não tinha empresário. E então eles disseram-me, é o Farinha que vai para a Guiné-Bissau para este projeto. Então, E em 1990 fui para a Guiné-Bissau e estive lá 4 anos. Então sai da terceira divisão portuguesa. Exatamente. E fui para montar as primeiras escolas de futebol da Guiné-Bissau, os primeiros campeonatos nacionais que não havia
escolas infantis, iniciados, juvenis e júniores. Montei o Centro Nacional de Formação de Futebolistas. Que cidade estamos falando aqui? Bissau, Ok. da capital. Mas percorri... A Guiné-Bissau é um país pequeno, 34 mil quilómetros, com 4 províncias. É o setor autónomo de Bissau, a província Norte, Leste e Sul. Mas percorri todo o país. Conheci a essência do futebol e, de facto, verdadeiramente a cultura do futebol guineense e a forma de estar do guineense, a forma de tudo. Eu queria conhecer primeiro o país para depois conhecer o futebol. Claro. Depois convidaram-me, já tinha o Centro Nacional de Formação de Futebolistas montado, com os treinadores, e já tinha todos os campeonatos de formação em competição, e depois desse trabalho a Federação Portuguesa, a Federação de Futebol da Guiné-Bissau, juntamente com a Direção-Geral de Esportes e juntamente com o Ministério da Educação, pediram à Direção-Geral de Esportes de Portugal, porque eu fui pela Direção-Geral de Esportes de Portugal e Federação Portuguesa de Futebol, convidaram para, olha, Farinha, nós queremos que sejas o treinador de todas as seleções nacionais de formação. Todas? Todas. Quase que fui campeão do mundo sub-17, em Tóquio, Japão. Quase. Ganhou a Nigéria. 93. 93. Quase que fui campeão. Quase. É uma história muito, muito larga que agora não temos É uma tempo. história importante isso. Então. Sim, mas eu não te vou contar a história, que a história é muito longa. Mas quase que fomos mesmo campeões nacionais. Campeões mundiais. Chegaram até... Só perdemos para a Nigéria. A Nigéria foi campeã nacional só com uma derrota. Perdeu com a Guiné-Bissau. Nós perdemos em Lagos. Ou seja, a Nigéria foi campeão já da Campeão África. do mundo. Campeão do mundo. Campeão do mundo. Do mundo, sim. Ganhou na final ao Ghana, outro país africano. Mas a única derrota da Nigéria nesse campeonato do mundo foi com a Guiné-Bissau. Foi a única derrota que tiveram. Nós perdemos 3-0 em Lagos, com 60 mil espectadores. E depois ganhámos na Guiné-Bissau 2-0, mas interessante, entre outras coisas que nos fizeram, sei lá o quê, em Lagos, para desequilibrar a minha equipa, porque sabiam que a nossa equipa era muito boa, e já te digo porquê, eles sabiam disso. O treinador era holandês, por sinal. Okay. É o treinador da Sub-17 da... Lembra do nome dele? Não, sinceramente okay. Não. Holandês. Okay. Era holandês. E o treinador principal da seleção A também era holandês. E então eles fizeram-nos loucuras em Lagos. Porque sabiam que nós éramos uma equipa muito forte, muito forte. Mas nós dissemos, bem, 3-0 é complicado fazer 3-0 e ir a penalti, tempos extras e penaltis, ou fazer 4-0 à Nigéria, porque a Nigéria também é outra grande seleção. Claro. E quando nós soubemos que eles não foram diretos a Bissau, a Guiné-Bissau, foram diretos à Gâmbia. Porquê? Porque o árbitro era da Gâmbia. Então eles foram comprar o árbitro à Gâmbia. E tiveram uma semana na Gâmbia e viajaram com o árbitro da Gâmbia para a Guiné-Bissau. Compraram o árbitro. Compraram o árbitro. E foi uma vergonha, 2 penaltis contra eles que não marcam, jogadas de contra-ataque nosso, de superioridade numérica sobre a defesa e o guarda-redes da Nigéria. O árbitro parava a jogada. Era uma coisa muito óbvia. Não, muito feia, muito feia. Muito. Mas ganhámos 2-0. Ganhámos, faltou-nos um golo. Porque é que eles sabiam que nós éramos uma equipe muito forte? Porque meio ano antes realizou-se em Portugal, no Estádio Nacional, os primeiros jogos desportivos de língua portuguesa, e a final foi Portugal-Guiné-Bissau. Portugal campeão da Europa. Do Carlos Queiroz, de Elvin Gada, Rui Caçador, etc. Dos grandes treinadores da formação, campeões do mundo. Claro, foram campeões. O Carlos Queiroz, com a Sub-19 em Riad, não é? Essa seleção portuguesa tinha sido campeão da Europa, era uma equipa muito forte. E os meus meninos da Guiné-Bissau foram ao Estádio Nacional ganhar a Portugal. Você lembra do time português? Eu tenho os nomes todos, agora não tenho de cor, mas eu tenho os nomes todos, está tudo guardado, porque tudo que eu fiz desde o início dos meus trabalhos, porque sou organizado por natureza, porque o treinador tem que ser organizado, pelo menos eu defendo, claro. Planificado e organizar. E eu tenho tudo isso, tenho os dossiês todos, tenho os nomes todos. O que é certo é que nós ganhámos no Estádio Nacional a Portugal. Os meus meninos ganharam a Portugal e na final, é claro, a Nigéria soube disso. A Nigéria, a Guiné-Bissau ganhou em Portugal
na final dos primeiros Jogos Esportivos da língua portuguesa, Vamos ter cuidado com a eles. Portugal. Cuidado. Então eles fizeram-nos aquelas coisas todas feias e eles foram os campeões do mundo e eu não fui. Nós, Guiné-Bissau, não fomos campeões do mundo, por isso, pronto. Ficámos muito tristes, bastante tristes, porque merecíamos. Éramos a melhor equipa, sem dúvida, do mundo. Éramos, sem dúvida. Alguns jogadores... Vieram muitos para Portugal. A maior parte da nossa seleção sub-17 estiveram em Portugal. No Porto, no Leixões, no Benfica, no Sporting. Vieram. A maior parte deles vieram. Hoje são meus amigos e hoje ainda falamos muito. E na Federação de Futebol da Guiné-Bissau ainda consta uma fotografia gigante dessa seleção. Dizem eles, a Federação de Futebol da Guiné-Bissau, e ainda o povo diz hoje que foi a melhor seleção de todos os tempos. Da história. Do país. Exato. De tal forma que passado isto foi em 90 e 94, em 2022 convidam-me para diretor técnico nacional da Federação da Guiné-Bissau. Repara, depois de tantos anos... Segundo capítulo. Convidam para... Queriam-me convidar para selecionador e eu disse ao próprio presidente, não. Selecionador, não. Não dês um tiro no pé, deixa lá estar o Candé aí como selecionador. Então eu disse, então vais para diretor técnico nacional, precisamente também para organizar outra vez o futebol juvenil, porque perdeu-se tudo. Então queriam organizar outra vez o futebol juvenil da Guiné-Bissau e também um arranque forte no futebol feminino da Guiné-Bissau. Mas não vamos tão rápido. Depois de 4 anos... Estou a falar rápido. Não fala rápido, fala bem. Então... eu se calhar falo rápido porque penso rápido. Você está à vontade. Olha aqui. O nosso cafezinho, o nosso café. Tá bom, né? Tá muito bom. Não. 4 anos na Guiné-Bissau, depois de iniciar, você começou a carreira como treinador na Holanda, vai a Portugal, volta a casa, treina, recebe esse convite para treinar na Guiné-Bissau 4 anos, quase campeão do mundo sub-17, né? E campeão dos Jogos Esportivos da Liga Portuguesa, muito importante. Na final a Portugal. Foi muito bom. Foi importante. Foi muito bom. Depois volta a Portugal. Depois de 94 eu tive uma malária, tive recaída de malária. A minha última ação como treinador foi com a seleção olímpica nos segundos Jogos da Francofonia aqui em Paris. Aqui em Paris? Aqui em Paris. Jogou aqui? Lembro-me. Veio aqui. Vim aqui em Paris em 94. 94, ok. Em 94 vim aqui. Não foi em 84, foi em 94 precisamente nos segundos Jogos da Francofonia. Foi aqui em Paris. Foi a última vez que você esteve aqui em Paris? Exato. Fizemos quinto lugar. Eu vinha com malária. Já vinha com uma anemia. Já vinha a zero. Nem podia... Os meus colegas é que me tinham que segurar porque não caía. E o Presidente da República da Guiné-Bissau, falecido, o General Nino Vieira, com o Presidente português e com os 2 Ministros de Cultura, da Educação, Cultura e Desportos, em Portugal era o Couto Santos e em Guiné-Bissau era o Delfim, Dr. Delfim dos Santos também, por sinal também era Santos. Pediram por tudo à Direção-Geral de Esportes e ao governo português para que eu continuasse na Guiné-Bissau. Só que eu estava muito doente. Sim, era difícil. O Bernardo de Vasconcelos, que foi médico do Sport Lisboa e Benfica, que o meu pai, quando eu era diretor do Sporting, foi buscar o Benfica, ele, o Bernardo e o Vasco, ao Benfica para jogarem no Sporting. E o Bernardo de Vasconcelos, que era muito meu amigo, disse-me só isto, quando me viu. Olha, eu fui ao funeral do teu pai, porque entretanto o meu pai morre comigo na Guiné. Eu estava na Guiné quando o meu pai morreu. E ele diz-me, olha, eu fui ao funeral do teu pai e vou ao teu funeral porque tu estás a zero, tu estás para ir embora. Eu disse, pá, não me deixes ir embora, deixa-me cá ficar mais uns anos. Então ele pegou em mim, não é verdade? Bastantes vitaminas, bastante fígado, bifes em sangue, vitaminas, mais pronto. E lá me conseguiram aguentar e lá me safei ainda. Graças a Deus. De me ter ido embora nessa altura. Graças a Deus. E continuei a minha vida. Já não regressei à Guiné-Bissau porque era arriscado por tanta malária, porque eu tive malária e continuei a treinar. É claro que desmaiei no campo. E continuei a minha vida. E depois da Guiné-Bissau continuei a minha vida por esse mundo. Paraense, Horta. Sporting da Horta, exatamente. Fui salvar o Paraense da descida, salvei. Fui salvar o Sporting da Horta. O Paraense estava na segunda B. Fui salvar o Sporting da Horta da terceira, salvei. Estava em último, salvei. Depois fui para o Cerro Corá, Paraguai. Estava em último lugar, fui vice-campeão.
Não, você, Ganhei 14 jogos seguidos. 14 jogos seguidos. Mas como aparece nos anos 90, um treinador português, jovem, Jovem, sim. é? Jovem. No Paraguai, Sozinho, sem empresário. no Paraguai. No Paraguai. É muito fácil. Ah, Quando eu saio do Sporting da Horta, para aí em Sporting da Horta, e quando eu saio do Sporting da Horta, eu venho para Lisboa para continuar a minha vida de treinador. E o Luís António Matos e o Janela, que estavam no Sporting, juntamente com o senhor presidente José Roquete, do Sporting, e sabiam que eu era um grande sportinguista e que já tinha feito alguma coisa no futebol, com a minha idade, disseram-me: Farinha, chega aqui falar connosco porque tu és o treinador de perfil para ires ao Cerro Corá. Há um convênio entre o Sporting e o Cerro Corá do Paraguai, porque tinha vindo o César Ramírez, um jogador do Cerro Corá, para o Sporting. Então havia um convênio entre Cerro Corá e Sporting, e tu és o homem, és o indicado para ir ao Cerro Corá. E o que é que eles lhe disseram? Olha, o Cerro Corá está em último lugar e vai descer, mas tu vais lá e ouves o que é que o presidente tem para te dizer. Cara. Eu cheguei ao Paraguai. Então viajou sem contrato? Não, contrato do Sporting, já com o contratinho do Sporting, e depois cheguei ao Paraguai com o contrato do Cerro Corá. Eu tinha 2 ordenados. O Sporting dava-me tanto e o Cerro Corá dava-me mais 2 ordenados. Por causa do convênio que existia entre os dois? Entre os dois, exato. Clubes. O Sporting dava-me uma parte e o Cerro Corá dava-me outra parte. Entendi. Certo? Certo. Pronto. Então chegamos aí em Paraguai. Chegamos ao Paraguai, a umas televisões e tal, umas rádios. E sem empresário? Sem nada, sozinho. Ah, Treinador português, Guilherme Farinha, muito bem, vindo do Sporting. Sim, senhor, muito bem. O Cerro Corá está em último. Tenho logo uma reunião no escritório do licenciado Carlos Pérez Garay, presidente do Cerro Corá, e ele diz-me: Mira, Farinha, isto já descemos. O Cerro Corá já desceu. Mas eu quero que tu faças o seguinte, eu vou-te já dizer o que quero que tu faças. Vais ficar aqui 4 anos. Quero, em 2 anos, ficas a orientar e a coordenar todo o futebol juvenil do Cerro Corá, todo. Pegas na equipa principal do Cerro Corá, sobes dentro de 2 anos o Cerro Corá outra vez à primeira divisão, mais 2 anos para estabilizar a equipa na primeira divisão e vais-te embora. E eu perguntei ao presidente, e não há nenhum documento, não há nenhum dossiê, porque eu fui no final do torneio de abertura, faltava o torneio de clausura. O torneio de abertura eles tinham feito 5 pontos, 0 em último lugar. 5 pontos. Disse: olha, isto aqui, tens aqui este dossiê, vai vendo e tal, tens o hotel que vais ficar no Hotel Internacional, é aqui ao pé do escritório, já tens carro, o celular tinha este tamanho, parecia uma granada. Sim. O celular deste tamanho, tens aqui este celular, tu vais para uma suíte, a suíte 305 do Hotel Internacional, e amanhã a que horas é que queres treinar? A que horas é que geralmente treinam o Sr. Presidente? Às 8 da manhã, então eu vou lá estar às 7 da manhã. Para preparar o treino? Prepara-se no dia anterior. Eu gosto de preparar no dia anterior. Eu gosto de já dormir com o treino preparado, para que durante a noite, que eu não durmo, medito. E na minha meditação durante a noite, se tiver que corrigir alguma situação do treino, eu corrijo. Interessante. Mas já conhecia um pouco o futebol do Paraguai? Eu vou dizer, sempre, e eu defendo isso, sempre que um treinador vá para qualquer país, antes de ir para esse país, tem que ler e tem que estudar muito o que é a história do país, em primeiro lugar, certo, e depois do clube. Eu sabia já quem era o Paraguai como país e o Cerro Corá como clube. Como clube. É claro que depois faltava muito mais coisas que durante o tempo vais aprendendo, claro, e vais conhecendo. Eu iniciei os trabalhos, tive a sorte de ter um mês entre abertura e clausura. Vi que a minha equipa havia ali assim jogadores que já não andavam porque não queriam andar. Eu limpei-os, entre comilhas, disse, convidei-os a sair, comuniquei ao meu presidente e à direção: este jogador fora. Mas como tinha visto miúdos jovens, das equipas jovens do Cerro Corá a treinar, disse: mas quero este na minha equipa. Miúdos 16, 17, 18 anos. Sem medo nenhum, sem problema nenhum. Um deles era o Roque Santa Cruz. O conhecido Roque Santa Cruz. Que era um garoto nesse... 16 anos de idade. 16 anos. Aliás, toda a família Roque Santa Cruz
do senhor Aproniano de Santa Cruz. Os 4 filhos foram os 4 meus jogadores no Paraguai. Depois, o primeiro foi o Roque Santa Cruz. Mas dava para ver que o Roque... Não, muito bom. Já dava, de que maneira, muito bom. Pronto, então fomos para o primeiro jogo. E no primeiro jogo, porque o Pérez Garay só me disse, portanto, que isto já estava para descer, era só para daqui a 2 anos. O presidente, né? O presidente. Eu, depois de fazer esse trabalho de, entre comilhas, limpeza e chamar os meus jovens, tive 1 mês a trabalhar com eles e gostava da equipa. E vi que a equipa melhorou muito em todos os aspectos, físico, técnico, tático e até psicológico. Fomos fazer o primeiro jogo ao Estádio Nacional, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, contra o Guarani, e perdemos 4-0. Difícil, né? Perdemos 4-0 e não nos deram 8 porque não calhou, porque as bolas foram ao poste e à barra. Foi uma vergonha. Foi um jogo terrível nosso, mau, feio. Perdemos 4-0. E em letras gordas, todos os jornais, nem o português estava a se recuperar. Porque o que é que constava? Era só isto. Se nós tivéssemos outro empate, não era derrota, outro empate, descíamos. Bastava empatarmos outro jogo, Segunda divisão. Descíamos divisão. E tinha que jogar com o Olímpia, tinha que jogar com o Cerro Porteño, tinha que jogar com o Guarani, eu já tinha jogado com o Guarani, tinha que jogar com o Deportivo Luquenho, e tinha que jogar com todas as equipas e com aquelas mais 2 que estavam para descer connosco. Era complicado. Ganhei 14 jogos seguidos. Ganhei todos os jogos da liguilha. Ganhei as meias finais e só perdi na final com a Olímpia. E fui vice-campeão. Aí começou o Farinha, a nível internacional. Ganhei o prémio de treinador revelação. E aí, de facto, começou o Farinha como treinador e a assumir-se como treinador. Por outro lado, eu quero te dizer isto, que isto tem que ser dito. Não sou mais nem sou menos, sou diferente. Claro. Pronto. Eu já salvei muitas equipas de descida. Quando as equipas, eu entrava no meio do caminho e estavam para descer, salvei-as. O Cerro Corá estava para descer, salvei e fui vice-campeão. Eu gostava de ver os meus colegas, não é passear ou treinar, passear, uma palavra talvez um bocado forte, a treinar grandes clubes e a serem campeões. Não, eu gostava que eles tivessem os exemplos que eu tive, de pegarem clubes de bairro de 200 sócios, que é muito mais difícil, e levá-los a vice-campeões. Isso é que eu gostava de os ver fazer. Claro. E não consigo ver. Mas gostava de os ver fazer isso. É muito mas mais... não consigo ver isso. Porque não foi só uma vez. Por exemplo, se dissesse assim, ó Joaquim, o Farinha, mas fizesse isso uma vez e acabou na história. Não. Eu fiz isso consecutivamente em vários clubes por onde eu passei, nos 4 continentes e em 7 países. Interessante. Lá no Paraguai, nesse time que termina no 2º lugar, você chega, o time está com muita dificuldade, quase vai para a 2ª divisão. Quais são os melhores destaques do time? O Roque Santa Cruz? Eu digo-te com franqueza, Joaquim. O Roque Santa Cruz, era muito novo, né? Um excelente jogador, 16 anos de idade, que logo de seguida apareceram Franz Beckenbauer e grandes homens do Bayern de Munique para o ver treinar connosco. Claro. O que é que nós fizemos? O Cerro Corá é um clube de bairro, não tinha força. Então, para valorizar o jogador, o Roque Santa Cruz foi para a Olímpia, maior clube da... mais e jogou nos Copa de Libertadores. Valorizou-se. Depois se vendeu. Portanto, eu ainda o quis levar para o Sporting. O Sporting não me fez caso. E ia para o Sporting por 800 mil contos naquela altura. E o Sporting não fez caso. Você deu a recomendação? E eu dei a recomendação do O Roque. Sporting comprar o Roque Santa Cruz. Passado 2 meses estava a assinar pelo Bayern de Munique por 2 milhões. Sim. E você tinha recomendado. Agora, à tua pergunta. Eu não gosto de falar de casos individuais, este ou aquele, não. Eu gosto de ver, o futebol é um desporto coletivo. E todos precisamos de todos. Eu sou o treinador principal, tenho aqui a assistir comigo o professor doutor Adriano Polónia, que está a ouvir a nossa conversa, que é o meu técnico assistente número 1. Preciso dele, porque eu sem ele não sou.
Eu sem os meus assistentes não sou nada, eu sem os meus jogadores não sou nada. Eles é que fazem de mim um grande treinador. Claro. E quando o treinador não reconhece isso, nem é grato a reconhecer que se não forem os jogadores que têm e os colegas que têm no dia a dia, nos trabalhos, que o treinador sozinho não faz, não consegue. E eu sou muito grato a quem trabalha comigo, tanto aos meus colegas, assistentes, como também aos meus jogadores, que são eles que me fazem como treinador. Claro. E no Cerro Corá, todos aqueles miúdos, e não só, alguns que já tinham alguma idade, que era uma equipa, repara, a idade promédia da equipa de Cerro Corá, que foi vice-campeão e que só perdeu para a Olímpia, tinha 19 anos de promédia de idades. 19 anos. Muito Eram novo. miúdos, para a maior parte deles. Os Rock, não foi o Rock, foram todos eles. Sim. Porque todos eles lutaram. É o grupo. É o grupo. É o grupo. E eu gosto mais de falar no grupo, Claro. do que propriamente de um ou de outro jogador, porque eu não sou ninguém sozinho, mas o Rock também não é ninguém sozinho. Se não tiver os colegas a ajudarem e a meterem a bola para ele marcar o golo, a bola não chega, não é? Agora, não foi difícil deixar Paraguai para ir para Costa Rica, como foi essa engraçado, transferência, né? Do Paraguai para Costa Rica. Eu estava numa sexta-feira, já tinha sido 2 vezes vice-campeão, e eu estava na sexta-feira a fazer um jogo já um jogo, porque nós no Paraguai entrávamos na sexta-feira concentrados no nosso centro de estágio e saíamos, e geralmente jogávamos domingos. E era sexta-feira aqueles jogos recreativos antes da massagem, banhos e massagens. Sim. E toco ao telefone do estádio e chamam-me ao telefone e eu vou ao telefone. Era uma jornalista da Repartel Canal 6 da Liga da Costa Rica e disse-me assim: o Sted é Guilherme Farinha, treinador português? Sim, sou o senhor. O senhor vai ser o futuro treinador da Liga. Digo, como? Liga? Mas quem é a Liga? Liga Costa Rica? A senhora deve estar enganada. Você não conhecia ainda o Alajuelense? Nada. A senhora deve estar enganada e desliguei o telefone. Desliguei o telefone. Passados 5 minutos, outra vez, Farinha, profe, venha. Disse, ok. Costa Rica. Disse, vou outra vez ao telefone e diz-me outra vez, senhor, desculpe, eu estou a falar com o Guilherme Farinha, está sim. O senhor está falado para treinador principal da Liga Deportiva Alajuelense Costa Rica. Queríamos falar consigo. Eu disse à senhora com todo o respeito, mas eu não tenho nada que falar, porque eu tenho contrato e sou treinador do Cerro Corá, não sei absolutamente nada. Claro, tinha contrato ainda, né? Pois, e acabou. O presidente veio logo ter comigo. O presidente do Alajuelense? Do Cerro Corá. Ok. Disse-me, Farinha, recebeste alguma chamada do Paraguai e da Costa Rica? O presidente, recebi, que vou para o Paraguai, para a Costa Rica, para a Liga Deportiva Alajuelense. Mas o que é isto, presidente? Vais. Prepara as tuas coisas, porque vais para a Liga Deportiva Alajuelense. Ele estava de acordo e... Tudo. O presidente já tinha falado dos 2 presidentes e o presidente da Liga, ao ouvir falar o presidente do Cerro Corá, que disse assim, porque eles queriam, era um jogador nosso, queriam o Carlos Alberto Gonzalez. E depois o presidente da Liga disse, mas também precisamos de um treinador. E o presidente do Paraguai, do Cerro Corá, disse, eu tenho, e são palavras que estão escritas, portanto eu não estou a inventar nada, cuidado. Eu tenho aqui o melhor treinador do mundo. Diz o presidente do Cerro Corá. Ok. Eu tenho aqui o melhor treinador do mundo, é só o melhor treinador do mundo. Aliás, ele tinha dito ao Roquete, vocês não têm treinador do Sporting, levem este homem para o Sporting. É claro que o Roquete não acreditou e tudo bem, mas para mim também está tudo bem, não há problema nenhum. Entretanto, apesar de ter sido, depois, darem-nos o Sporting, deu-me parabéns do grande trabalho que fiz no Cerro Corá. Mas para treinador não, porque é preciso muito mais. Olha, era preciso ter, por exemplo, um Joaquim Badic, não tinha. Pronto. E então o presidente disse, sou presidente, mas eu estou feliz aqui no Cerro Corá. Eu sou feliz aqui no Paraguai. Sim. Não, mas tu vais ser campeão nacional na Costa Rica. E foi campeão. E fui bicampeão 2 nacional. vezes. 2 vezes. Lá na Costa Rica. Na Costa Rica. Grande momento, né? Não, momento inesquecível. Em termos de emoções, para um treinador como você,
português, foi para Guiné-Bissau, Paraguai, chega na Costa Rica, é campeão, bicampeão. Bicampeão. Em termos de emoções, com um grupo de jogadores, como foi? Eu sei que não gosta de falar de nomes, Não, mas eu vou te dizer, olha, Hum. eu já trabalhei no Paraguai, trabalhei na Costa Rica, trabalhei na Guatemala, trabalhei em Portugal, trabalhei na Holanda, trabalhei na Guiné-Bissau, trabalhei no Irão. Bem, em 4 continentes e 7 países, eu fui feliz em todo lado. Até no Irão eu fui feliz. 5 anos no Irão. Sou feliz porquê? Porque estou a fazer aquilo que gosto, estou a fazer aquilo que quero. Porque respeito toda a gente para toda a gente me respeitar. Porque defendo os valores de vida e defendo os princípios de vida. Porque não quero prejudicar ninguém, quero servir o futebol. As pessoas rapidamente sabem quem é a pessoa que de facto tem educação e respeito e que de facto ama o futebol. Claro. E que vive para o futebol. As pessoas sabem, em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo. E, portanto, eu tive uma grande facilidade de adaptação e facilidade de quê? De poder dizer que em todo o lado por onde eu passei e trabalhei, fiz bons trabalhos, é verdade, mas fui muito feliz em todo o lado. Sim. Eu fui muito feliz no Paraguai? Claro que fui. Então não fui feliz no Paraguai. Oh, Farinha, mas não foste vice-campeão? Pois não. Mas fui feliz porque fiz um grande trabalho. Então, e na Costa Rica, bicampeão nacional, com 23 mil pessoas a saltarem e a gritarem o teu nome, etc. Moreira Soto. No estádio Alexandre Moreira Soto. Claro que sim, também foi um momento inesquecível. Mas eu não posso esquecer quando era treinador da terceira divisão e da segunda B e da segunda. Eu não posso esquecer esses momentos onde também fui feliz. E isso preparou você para ser campeão? O treinador está sempre em preparação constante. Se um treinador não se mentalizar, tem que estar sempre capacitado e numa preparação e num estudo constante de todas as matérias e de todas as disciplinas e de todas as ciências predominantes do futebol, está neutralizado. Se neutraliza-se, está equivocado na sua previsão. Eu acho que algum jogador que você teve no Alajuelense, inclusive agora é treinador, né? Vários. Javier Delgado. Vários. O Javier Delgado é treinador, o Luís Marinho é treinador, o Aaron Wallace é treinador, o Vilmer Lopes é treinador, o José Femiz é treinador, o Paulo Isaac é treinador. Variedíssimos jogadores agora. E já jogaram contra mim. Então você Já jogaram contra mim. Você preparou toda essa Sim, graças a Deus. Essa geração, eu, em primeiro lugar, Joaquim Batica, eu em primeiro lugar tenho e dou muita atenção em preparar homens. Eu não acredito que campeões do mundo sejam maus homens. Claro. Podem ser por acidente, mas numa consequência seguida de contundência, serem uns campeões toda uma vida, não acredito. Claro. Em primeiro lugar, tem que ser um excelente homem. Tem que ser um homem de valores, um homem de princípios e um homem de exemplar. Ao seres um homem exemplar, serás um grande campeão. Claro. Então, eu primeiro preparei-os para serem grandes homens e depois para serem naturalmente grandes jogadores e depois agora muitos deles com muito sucesso como treinadores e muito feliz por eles. E como foi a experiência de ver um jovem Rubem Amorim? O jovem Rubem Amorim, pois eu estava no Belenenses com a equipe técnica e fui convidado para ir para o Belenenses como preparador físico e coordenador. Pois o Belenenses estava para descer, estava muito mal colocado na tabela, estava muito tremido. A equipa do Belenenses não andava, esta que é a grande verdade, não andava. Ainda agora há bem pouco tempo, neste dia 16, 17, 18, no fórum para treinadores em Matosinhos, cumprimentei o meu Sousa, que era o meu lateral direito que agora faz comentários na televisão, que era o lateral direito, era o nosso lateral direito titular do Belenenses, que fizemos uma grande festa, entre outros que encontrei lá, que tinham sido meus colegas, que agora são meus colegas e que tinham sido meus jogadores no passado. Sim. E eles não andavam, pura e simplesmente não andavam, e muitas lesões, musculares, etc. E o treinador principal diz-me: Farinha, vem-me cá ajudar. Eu era para ir outra vez para o Paraguai. Eu disse: vem-me cá ajudar porque o Belenenses não pode ser divisão. Eu disse: pronto, então vamos lá. E eu também digo-te com franqueza, gostava de ir a uma Superliga Portuguesa.
não era treinador principal, olha, era preparador físico, já era melhor que nada, não é? Claro. Então fui. De facto encontrei a equipa bastante debilitada, um déficit muito grande, negativo, a nível de condição física. Tive que fazer uma grande remodelação, o que é que eu fiz? Eu deitei tudo abaixo, deitei o castelo todo por baixo, para levantar outra vez o castelo. E levantei-o paulatinamente, de pouco a pouco, de forma sistemática, contínua, dosificando bem as cargas, etc. E tendo muita atenção na metodologia a aplicar. E comecei a andá-los, comecei a ver que de facto eles começavam a andar, começavam a reagir positivamente e a andar. E ali apareceu o Ruben Amorim. E os Ruben Amorim, e não só o Rolando, mas o Ruben, o Rolando que também. falaste que foi depois para o Porto, Central. Claro. O Ruben Amorim, miúdo franzino, jogava nos Júniores, eu ia ver os Júniores e gostei do miúdo. E convidei o treinador principal e disse: pá, olha, vamos lá ver estes meninos, parece-me que estes meninos poderão ser um plus para a equipa principal do Belenenses. E ele disse-me: tinhas razão, manda lá chamar os meninos. O Ruben Amorim era um rapaz muito educado, e é muito educado, falava pouco, muito introvertido, muito fininho, magrinho. Eu disse: bem, isto tem que levar aqui um mês de trabalho específico para o abrir um pouco e vamos ver o que é que de facto eu poderei fazer deste menino. Este menino foi titular do Belenenses, ele e o Rolando foram os dois titulares. Rápido. Um mês e entraram logo como titulares, e titulares a jogar e a jogar. Tanto o Rolando como o Ruben Amorim. Tanto o Rolando como o Ruben Amorim. Entretanto, nós saímos do Belenenses, mas não fomos nós sozinhos que saímos do Belenenses, a equipe técnica. Porque, entretanto, tínhamos outros convites. O Ruben Amorim foi para o Benfica e o Rolando foi para o Porto. Claro. É verdade. E tiveram os dois. Grande sucesso, tanto no Benfica como no Porto. Hoje o Ruben Amorim é o treinador. Claro. E o Rolando, atenção, é o treinador da Sub-17 do Futebol Clube do Porto atualmente. Claro. Está também na equipe técnica da formação do Futebol Clube do Porto. Muito interessante. Como foi trabalhar com o Varela e o Semedo? Há algo de muito especial. Outro momento muito especial. Foi a segunda vez que eu passei pelo Casa Pia. E logo de início da época, porque eu fui ao Casa Pia primeiro, salvar o Casa Pia, que estavam em último. Estava no último lugar. 5 e o 6 ia uma liguilha. E fizemos 5º lugar, entre 20. Mais um exemplo. Aquilo que eu te falei há bocado. Mais um exemplo. Sim. E então, foi a primeira vez que passei pelo Casa Pia. A segunda vez, quando eu saí do Belenenses, vou ao Casa Pia já pegá-los de início. E havia um protocolo entre Sporting e Casa Pia. E os diretores do Casa Pia disseram: podemos ir ver os júniores do Sporting, estamos convidados para ir ver os júniores do Sporting, e íamos ver o Sporting Guimarães ao Alcochete, e vai lá estar o senhor José Peseiro, técnico do Sporting, vais tu e o teu assistente, quem ainda não era o professor doutor Apurniano, era o outro colega meu, porque quem não tinha o prazer de conhecer o professor doutor Apurniano, o Adriano Polónia, e vamos ver o jogo do Sporting Guimarães Alcochete, ao lado do Peseiro, com os diretores do Sporting, com os nossos diretores do Casa Pia. E eu vejo o jogo, e no final do jogo eu digo: eu quero aquele. E o Peseiro digo: porra, Farinha, vocês têm um olhinho. Era o Varela. Então, era o Silvestre Varela, era o Miguel Ângelo, era o Semedo, era o Mateus, era o Yannick Jaló. Eu quero estes meninos para o Casa Pia. Com estes meninos no Casa Pia eu subo divisão, subo para a segunda liga. E assim foi, eles vieram, fizemos um excelente trabalho. Cometi um erro, porque os treinadores cometem erros, eu também cometi, e já pedi desculpa ao Casa Pia, e já pedi desculpa aos meus jogadores, que nunca devia ter abandonado o Casa Pia. Mas estávamos em primeiro lugar para subir. Éramos uma grande equipa, formávamos um ambiente muito bom, formávamos de facto uma grande equipa, jogávamos muito futebol. E eu vou para o Paraguai, para o Deportivo do Canho. Vou para o Paraguai, abandono o Casa Pia. Hoje arrependo-me
Muito. de ter saído nesse momento. Muito, arrependo, muito. Aliás, eu humildemente já pedi desculpa. O Sporting não me perdoou, porque Havia um convênio queríamos que nós subíssemos, que eu continuasse a preparar os miúdos que eram os jogadores do Sporting, lá no Casa Pia. no Casa Pia, e subisse o Casa Pia à segunda liga. Eu saí, fui para o Canho na altura do Natal, ao final da passagem da primeira para a segunda volta. E quem subiu, acabou por subir, foi o nosso colega, o meu colega da UTFAC-Irá, que esteve agora também comigo no fórum, e foi o Barreirense que subiu, e o Casa Pia caiu para quinto lugar. Depois da Mas sua eu saída. ter trabalhado com o Silvestre Varela, que depois foi para o Futebol Clube do Porto, o Semedo, que depois foi para a Inglaterra, Sim. o Miguel Ângelo, que depois, não me lembrei, também foi para fora, do Mateus, que era jogador do Gil Vicente, jogador de vários clubes da primeira divisão, e titular da seleção de Angola, e de facto foi algo também de muito importante para mim. E eu digo-lhe a esses jogadores e a todos os jogadores que pertenciam a esse grupo do Casa Pia, aquilo que digo por todo lado e que já o disse agora aqui há bocado. Eles ajudaram-me a ser mais homem e mais treinador. Foram eles. Não? Portanto, se eu dei uma quota parte de responsabilidade para os formar como homens e como jogadores, eles a mim também me ajudaram a formar-me a mim Como treinador. como homem pessoa, em primeiro lugar, como pessoa. porque eu dou mais importância a um homem do que a um treinador ou a um jogador. Claro. Porque eu já disse há bocado e vou repetir, para que ficar claro, eu não acredito em campeões que como homens tenham pouco a dar como homens. Não acredito. Poderá ser polémico ou poderão não estar de acordo comigo, mas eu defendo isto até que Deus queira que eu feche os olhos para sempre. Que seja o mais tarde possível. Mas Muito obrigado. todas essas experiências, trabalhar no Irão, por exemplo, que foi muito diferente de todas as outras, né? Fui muito feliz, que o Irão é um país islâmico, um país muçulmano, um país onde eu tinha que tirar os sapatos para ir entrar descalço nas casas, mas eu fui a variedíssimas casas de famílias, dos meus colegas, de presidentes, de vice-presidentes, de diretores, fui a funerais, fui a casamentos, fui a festas típicas islâmicas, respeitei ao máximo a cultura, adaptei-me facilmente à cultura islâmica e muçulmana. Eles viram da minha forma de ser que de facto respeitava-os também, e vou-te dizer que eu no Irão fui muito feliz. 5 anos, mas fui muito feliz. Foi o país onde eu me senti mais seguro por todos que eu passei. Até inclusive o meu país, Portugal. Interessante. É só isto que eu tenho para dizer. Então, de futebol lá no Irão, se você tivesse que comparar Irão, Costa Rica, Paraguai, Portugal, é delicado porque você trabalhou lá 5 anos, mas sim, é um futebol diferente. Mas... Não é diferente, Joaquim. O futebol é igual em todo o mundo. A metodologia que queiras aplicar e a tua forma de estares no treino e no jogo é igual em todo o mundo. Repara, nós no Irão treinávamos e jogávamos com 52 graus positivos e ninguém morreu. E não tive lesões musculares. Incrível. Porque eu fui treinador principal, eu entrei como preparador físico, primeiro, depois fui treinador principal e preparador físico, depois voltei a ser treinador, depois voltei a ser treinador principal e coordenador de todo o futebol. E foram 5 anos de muito trabalho, mas que eu revolucionei, se pode chamar essa palavra, revolucionei a metodologia de treino e pedi uma autorização. Muitos treinadores e preparadores físicos de muitos clubes da primeira e segunda divisão pediram a autorização à direção do meu clube e a mim, que gostavam de ir para a bancada, assistir aos meus treinos e tomar apontamentos, e depois no final vinham falar comigo porque é que eu fiz este exercício, qual o efeito do treino, qual o objetivo do treino, etc. Então eu mexi com a preparação física, porque treinava-se de forma, eu treinei de forma diferente, a minha forma, eu tenho os meus métodos, bem ou mal,
Não estou aqui a pôr em dúvida, estou a dizer que são os meus métodos, mas não tenho lesões musculares, as equipas andam bem, princípio a fim, e a maneira como eu fui tratado no Irão, como eu fui tratado, pelo carinho que me davam, pelos convites que eu tive, pela gentileza, pela forma como sempre me trataram. Como é que eu vou dizer? Seria eu muito ingrato dizer o Irão foi porque é islâmico ou porque é muçulmano. Essas questões políticas que eu pouco não quero saber para nada, porque eu sou um homem do desporto, mas não quero misturar uma coisa com a outra. Infelizmente a política está no futebol e o futebol está na política, coisa que não devia estar, mas está, eu também sei disso. Mas eu gosto de gosto de Separar as dividir, coisas. de separar o trigo do joio. E eu sempre fui muito bem tratado, muito bem recebido, e eu só saio porque tive de facto um problema neuromuscular porque infelizmente fumei, deixei de fumar. Infelizmente deixei de fumar no dia 1 de 2013, na Costa Rica, deixei de fumar, inclusive para dar o exemplo. Que já me começava a sentir mal como preparador físico, como treinador, fumando. Eu próprio já não me sentia bem e cortei. E que queriam-me operar no Irão, e então era melhor não haver riscos. Disse: não, o Farinha não é operado em Portugal, no Irão o Farinha é Volta para operado em Portugal. Portugal. E pronto, aí acabou o contrato, ainda que passado pouco tempo, depois de saberem que eu já estava recuperado, disseram-me: Farinha, queres voltar ao Irão? E a convidaram-me para voltar outra vez ao Fulad. Não, entretanto já tinham outros Outro projeto. projetos. Sim. Então não quis voltar. Não é aqui, já tinha outros projetos. Não tinha como voltar. Queria voltar, mas já tinha outros projetos. Sim. Não, isso é o problema dos bons treinadores. Não pode responder a todas as propostas. Agora, porque, de repente, tu disseste uma coisa, Joaquim, dos bons treinadores. O que é ser um bom treinador? O que é um bom treinador? Não, a pergunta faço eu, porque eu não sou treinador. O que é ser bom treinador? Não, mas tu és um homem de futebol. Não, E para ti, mas há algum aparelho para medir qual é o bom e o mau? Por exemplo, quando dizem assim, o José Mourinho é o melhor treinador do mundo. O que é isso? José Mourinho, o melhor treinador do mundo? O que é isso? Mas há algum aparelho que começa... eu quando tenho temperatura, ponho um termómetro, exponho, para ver se tenho febre ou não, se não tenho febre. E o termómetro está a febre, ou não. Não, quer dizer, há tantos bons treinadores que não têm a possibilidade, nem têm o empresário, não estão no momento certo, na hora certa. Inclusive jovens treinadores de grande qualidade, que eu conheço alguns, que nunca vão lá chegar, e que se calhar são muitos Mourinhos que andam para aí espalhados. Atenção. O que eu acho é que, como você diz, né? Tem muito bom treinador, mas nem todos têm a possibilidade de treinar. Nem todos têm a possibilidade de ter o Joaquim Batica como empresário. Por exemplo, eu diria de treinar um clube, trabalhar num clube que tem possibilidades financeiras, porque hoje com dinheiro você pode contratar os jogadores que você quer. Tu não acreditas que nos distritais de qualquer país do mundo existam bons treinadores de futebol? Não, certo. Não tenho dúvidas que 100%, sim. Só que nem todos podem ter um Mercedes ou um BMW ou um Ferrari. Você tem razão. Mas, enfim, eu acho que você tem uma história que eu já conheço, né? Cada dia eu vou descobrindo outras coisas, porque são tantas histórias, tantos jogadores, tantos acontecimentos na sua vida como treinador. E eu quero agradecer ter você aqui no Batica Podcast. Eu acho que a gente precisava aqui de 3 ou 4 dias para continuar falando, mas é bom ter essas histórias, é bom. Eu acho também que o público possa saber escutar o que aconteceu aqui, quase campeão do mundo, tal jogador treinou comigo, eu descobri, ajudei, depois ele continuou com a vida dele, e é realmente uma honra ter
esse tempo aqui com o grande Guilherme Farinha. Não, Treinador não. português que treinou em tantos lugares do mundo que não é fácil se adaptar a tantos lugares. Dizia há bocadinho que eu nem me lembrava disso, mas quem o disse foi aqui o nosso amigo e o meu assistente. Amigo em primeiro lugar e depois assistente. O professor doutor Adriano Polónia, que está a assistir à nossa conversa, que dizia, ó Farinha, não te esqueças de dizer ao Joaquim que tu fostes dos primeiros treinadores portugueses a trabalhar no estrangeiro e que, quiçá, és o treinador português com mais trabalho no estrangeiro português. E que estou no top dos treinadores com o currículo no estrangeiro de qualidade. Às vezes isto passa-me, até me passa ao largo, não é? Mas vamos lá ver se tu me entendes, Joaquim. O agradecido sou eu. Eu saí de Portugal. Esta conversa, porque o futebol tem muitas coisas de bonito, de bonitas. O futebol é algo muito especial. O futebol, as conversas não terminam. Isto é mais uma cereja que é boa e que vais comendo cerejas e nunca mais acabas de comer cerejas. E estaríamos cá amanhã a esta hora a falar. E isto não terminava porque havia sempre situações e conversas e histórias para contar. Inclusive há bocadinho o Adriano disse, podemos ficar aqui para amanhã e cá continuaríamos. Mas nós temos as nossas vidas e tudo de bom um dia termina. E nós terminamos contigo esta conversa de amigos. A honra foi minha, o prazer foi meu. E esta conversa que eu tive contigo, como deves saber, não vai ficar para mim sempre na minha memória, reconhecido e grato à tua pessoa, e muito obrigado. Obrigado, Guilherme Farinha, grande mister. E não se esqueçam de se inscrever ao meu canal YouTube, Joaquim Batica, e de ver os próximos episódios podcast que vão chegar daqui a pouco. Obrigado. Muito obrigado, eu.